Tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pessoal, então, já que a gente já está uns minutinhos atrasados, eu vou logo começar com a apresentação. A gente fica muito feliz do interesse de todos e todas vocês aí na iniciativa de Science Based Targets. Esse é um webinar sendo organizado aí pela Rede Brasil do Pacto Global, com todos os parceiros que compõem a iniciativa do Science Based Targets, então CDP, Pacto Global, WRI, WWF. A gente tem alguns representantes aí dessas iniciativas conosco e ao longo do webinar, então, vocês vão conhecer essas pessoas. Antes de começar, Lígia, se puder passar para a próxima, eu só queria fazer aí um acordo de cavalheiros. As nossas regrinhas de convivência aqui nesse webinar. Só um segundinho. Pronto. Pronto, foi agora. Então, a gente está gravando esse webinar para depois disponibilizá-lo então nas nossas redes, no canal do YouTube da Rede Brasil do Pacto Global. Eu vou pedir a gentileza, então, de todos e todas manter o microfone desligado para a gente evitar ruídos nessa gravação. A gente vai ter um momento, então, de perguntas e interação. Para esses momentos, aí a gente vai pedir que vocês enviem as perguntas, preferencialmente via chat, ou aberto para todo mundo, ou se preferirem para o pessoal da equipe, que no caso sou eu, a Lígia, que está como Pacto Global, e a Paola, que também deve estar por aí, ou o Lucas. Os slides, então, a gente vai combinar com vocês de mandar até, possivelmente até amanhã, então fiquem tranquilos que vocês terão acesso a todo o material. Para dar as boas-vindas, então, ou antes, na verdade, acho que eu passo a agenda para vocês, né? Aqui estão, então, os nossos companheiros, os nossos parceiros dessas iniciativas que estão aqui conosco hoje. Então, eu sou a Elisa, eu trabalho na Rede do Brasil do Pacto Global, para quem ainda não me conhece, e eu fico responsável pela agenda de energia e clima. A gente tem, então, o Carlos Pereira, que é o nosso diretor executivo, que vai dar as boas-vindas na sequência. A Lígia, que também está aí conosco, que é a ponto focal para toda a América Latina, dentro do Science Based Targets. O Lucas, nosso grande parceiro aí do CDP América Latina. E a Paola Delgado, também uma parceirona do WWF México. Tá bem? A nossa agenda de hoje, então, após essa abertura, eu vou dar um breve contexto internacional de clima e como que as empresas se inserem nesse contexto. Depois eu passo para minha colega Lígia, vai falar da iniciativa Science Based Targets, mais especificamente. A gente vai ter o Lucas falando de alguns dos recursos que hoje já estão disponíveis dentro da iniciativa. Vamos ter esse momento, então, de perguntas e respostas, para vocês tirarem as dúvidas. E aí, a gente vem com um caso prático aí da Coca-Cola, FEMSA, com os nossos colegas, a Vanessa e o Juan Carlos, que vão apresentar o case deles. Então, eles são uma das únicas empresas que já tem essa meta, então, validada na América Latina. E depois vocês têm um segundo momento aí de perguntas e respostas para vocês entenderem e tirarem as dúvidas, tá? Bom, e aí eu passo a palavra, então, para o nosso diretor executivo da Rede Brasil Pacto Global, Carlos Pereira, que está aqui com a gente hoje. Obrigada, Carlos, pela disponibilidade. A palavra está com você. Obrigado, Elisa. Estava ali no chat, comunicando com os amigos, vários amigos aqui. Muito bom revê-los e revê-las. Pessoal, satisfação muito grande. Bem-vindo aí a todas e todos. E quero agradecer primeiro Elisa, Lígia, toda a equipe que colocou o evento em pé. Agradecer, sem dúvida nenhuma, os parceiros todos, né, nessa jornada, que, na verdade, essa jornada não trata só de Science Based Targets, mas de tudo relacionado a clima e, para além do clima, na verdade, todos os temas aí que a gente trabalha conjuntamente, né? Então, CDP, WRI, WWF, né, mencionando aqui, a Coca-Cola também, a FEMSA, que vai expor o caso aqui hoje. E o que eu queria falar do Science Based Targets é interessante. Ontem eu estava vendo, não sei se vocês já viram, aquele vídeo do Al Gore fazendo a merecidíssima homenagem ao Alfredo Sikis. Caso ainda não tenham visto, eu recomendo, né? E ali o Sikis, ele foi então um Climate Reality Leader, né? Eu fui também, eu fiz o curso com o Al Gore, e é interessante, assim, né? Porque no curso o Al Gore fala, olha, sempre que for falar sobre clima, né?
o que ele via como uma infelicidade, eu também vejo, obviamente, mas sempre busca alguma, além de toda a parte estrutural, conceitual, etc., etc., para os casos e para a coisa ficar ainda mais viva e chocante, né? Sempre busca casos do dia anterior, da semana na qual você está, né? E aí, por acaso, coincidentemente, eu vi esse vídeo, aí eu acabei vendo uma matéria na Green Business, né? Na Green Biz, e falando, então, do Al Gore, uma entrevista com o Al Gore, né? E ali, na entrevista com o Al Gore, ele, em determinado momento, ele diz o porquê que ele está esperançoso, né? Na questão do combate ao clima. A gente tem visto aquela figurinha das várias ondas, né? A onda pequena da Covid, a onda um pouquinho maior da crise econômica devido à Covid e uma onda imensa que seria a urgência climática, né? E ele fala que ele está esperançoso por conta da tecnologia, da mudança de mindset, e aí ele deixa ali muito claro que um dos pontos de esperança dele é o Science-Based Targets, né? Porque de nada adianta uma mudança de mentalidade se a gente não tiver uma ferramenta, uma estrutura para que a gente consiga, de fato, estabelecer as metas que condizem, então, com essa intenção de Paris, né, da gente não aumentar a temperatura acima de 1,5, né? Que ficou ali, a gente não conseguiu emplacar o 1,5, né? E ficou well below, né, os dois, e até porque não tinha, né, o IPCC não tinha os estudos ali relacionados a 1,5 ainda, né? E foi uma coisa que surgiu de última hora, aí, ali a coisa acho que foi dos alemães, né? Que eles colocaram isso na última hora e surpreendeu todo mundo. Mas, enfim, isso aí é história, né? Mas, enfim, quero agradecer, então, a todas e todos e desejar um dia aqui bastante produtivo. E vamos fazer, né, gente, essa metodologia ficar mais forte no Brasil. Ela já tem um número muito significativo de empresas ao redor do mundo, né? E se eu não vi esse número, não sei se tem, Elisa, ali já de a porcentagem do PIB que representam, então, essas empresas que já seguem a metodologia, mas certamente é muito significativo, né? Então, eu acho que a gente pode e deve dar um gás aqui no Brasil, porque já falei demais, já vou cotando aqui, mas se tem uma coisa boa dessa pandemia, se é que a gente pode achar coisas boas, né, é que a gente voltou, em alguns aspectos, a mais ou menos 500, 600 anos atrás, né, ao iluminismo, e a gente voltou a acreditar na ciência, né? Então, enfim, não adianta só falar, não adianta querer estabelecer meta, se não for uma meta baseada na ciência, né? E é isso que essa metodologia vem dar luz. Então, boa tarde a todos e todas. Obrigado. Obrigada, Carlos. Sim, a gente está levantando esse número, que a gente também acha que é super importante ter, de questão de PIB, montante de emissões, o CDP também está ajudando muito a gente nisso, né? Como eles são aí super, mega bons em controlar dados. Então, a gente está levantando, sim, esse número. Em breve, a gente deve ter alguma divulgação nesse ponto. Então, vou passar rapidamente aqui para um contexto internacional, sem mais delongas. Lígia, pode passar para o próximo slide, por favor. Então, só lembrando para quem... já ia começar a apresentação sem fazer a primeira provocação. A gente está aqui tentando uma dinâmica diferente, já que a gente está nesse período que tudo é virtual. Então, eu queria convidar todos vocês que estão aqui online com a gente, entrar no site do Mente, www.mente.com, e digitar o código de um breve survey aí que a gente vai fazer para sentir um pouco a temperatura de vocês. Lígia, a tela saiu um pouquinho, se você puder digitar para a gente qual que é o número, para quem estiver no site do Mente. Claro, é 287563. Eu vou colocar aqui. 287563. Isso. Então, é só entrar no site, a gente vai dar aí uns segundinhos para vocês fazerem isso. E digitar o código que eu acabei de replicar aqui também no chat. Vocês veem a tela do Mente agora? Olha só, a Paola já até colocou aqui um dado desse que o
Carlo comentou, né? Que as companhias que hoje fazem parte do Science Based Targets, elas já têm um market cap aí de aproximadamente 12% do GDP global. A gente vai tentar fazer esse levantamento específico aí para o Brasil, para a gente ter um parâmetro. Meta absoluta. Legal, gente. Obrigada aí pela participação. A gente quer fazer, então, essa medida de temperatura, sem trocadilhos, com questão de clima. E como que vocês estão, o que vocês sentem quando vocês pensam em Science Based Targets? Ó, já até me disseram quem que colocou meta absoluta aqui, hein, gente? Tá em tempo, acompanhando em tempo real. Vou esperar mais um pouquinho aí, pelo menos ter metade do pessoal que está online respondendo, né? Acho que tá tudo conseguindo entrar. Que bom que deu certo. Sim. Gosto muito de ver a palavra compromisso. Meta, não tem como. Ciência, muito importante. Maravilha, gente. A gente quer que todo mundo responda, tá? Então, tomem seu tempo, continuem respondendo. Mas eu vou já começar aqui a apresentação. Depois a gente divide com vocês os resultados que deram dessa nossa nuvem aí de palavras. Então, só para quem não está muito familiarizado com o papel da Rede Brasil do Pacto Global, então nós fazemos parte da iniciativa internacional que se chama Global Compact, UN Global Compact, é uma iniciativa da ONU, e nosso principal papel é fomentar a agenda de sustentabilidade para o setor empresarial, de maneira bastante resumida. Isso quer dizer que a gente trabalha com 10 princípios e quando a gente olha para o futuro, a gente trabalha com as empresas com a Agenda 2030 e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu gosto muito daquela figura, só se eu puder voltar rapidinho, Lígia, porque ela divide, então, esses objetivos nas 3 esferas, né, de desenvolvimento sustentável, que seria o ambiental, o social e o econômico, e a frase que resume essa imagem, então, seria: a gente precisa de um meio ambiente saudável para ter uma sociedade justa e economicamente próspera. E aí, o grande espírito, a grande forma da gente alcançar esses objetivos é através do 10 e 17, que fala de parcerias e meios de implementação, e isso está no DNA, então, do Pacto Global. A gente faz tudo em parceria, e justamente Science Based Targets eu acho que é uma das que, na parte de clima, é a nossa mais bem-sucedida e que a gente trabalha com muito prazer. Pode passar para o próximo, Lígia, por favor. E aí, só lembrando que, num contexto internacional, em 2015, então, a gente teve a assinatura desse compromisso internacional, que é o Acordo de Paris, como o Carlos comentou, ali no objetivo 1, né, a gente tem esse objetivo de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 graus Celsius, em relação aos níveis pré-industriais, e colocar esforços, então, para limitar esse aumento em 1,5. E aí, quando a gente chega no nível nacional, a forma que o país, o Brasil, tem de entregar o que ele se comprometeu no Acordo de Paris é através do que a gente chama as NDCs, que seriam as National Determined Contributions, ou as contribuições nacionalmente determinadas. E o Brasil estabeleceu, então, se não me engano, ele submeteu em setembro de 2016, salvo engano, de que a gente teria essas metas de redução de emissões de gás de efeito estufa de 37%, até 2025, com o ano base 2005, e de 43% até 2030, mesmo ano base. Pode passar para o próximo, Lígia, por favor. Só que em 2018, então, a gente teve um relatório do IPCC que ele avaliou, então, qual seria o impacto real de um mundo que aumenta uma temperatura em 2 graus e quais seriam os impactos do mundo com um aumento de 1,5. E a grande conclusão desse estudo é que cada 0,1 grau importa. Então, pode passar para o próximo, Lígia. Então, aqui a gente tem até um infográfico do nosso parceiro aí do WWF que mostra a diferença desses impactos na sociedade, no mundo, na biosfera, quando a gente compara
esses 0,5 graus, que para a gente às vezes parece muito pouco, mas que para todo o ecossistema, né, e para todo equilíbrio e para o Holoceno faz toda a diferença. Então, por exemplo, a gente tem ali, opa, ficou um pouquinho pequenininho, mas se não me engano, em pessoas, a gente tem aí num mundo que aumenta 1,5, a gente teria 9% da população sofrendo com ondas de calor, né, com eventos extremos de onda de calor. E quando a gente olha, então, para um mundo que aumenta, em média, 2 graus, esse número, ele triplica, ele vai para 27%, 28% que está ali. Então, em 2018, a gente chega nessa conclusão. Não necessariamente a diferença entre 1,5 e 2, ela é pequena, na verdade, ela é bem grande. Vamos começar a considerar isso nos nossos planos. Pode passar para o próximo, Lígia. E aí, quando a gente olha daquele Acordo de Paris que eu comentei e todos os compromissos que estão sendo propostos através das NDCs, então dessas National Determined Contributions, contribuições nacionalmente determinadas, ainda assim, o relatório de dezembro de 2019, então, da UNEP, mostrou que, mesmo que todos os países cumpram 100% de todos os planos das NDCs propostas, a gente ainda está trilhando um caminho para que o aumento da temperatura média da Terra vá para 3,2 graus Celsius. Isso é muita coisa. Então, se de 1,5 para 2 já fez uma grande diferença, imagina se a gente chegar, de fato, em 3,2. E isso ainda num cenário otimista de que todas as metas propostas vão ser cumpridas. Pode passar para o próximo, Lígia. Aí a gente tem 2020, a pandemia chegando, a gente tem esse infográfico que mostra que a pandemia impacta em toda a agenda 2030, os 17 ODS, e especialmente no ODS 13, que a gente fala de clima, a gente aí tem uma certa preocupação, levantou-se uma certa preocupação de que a gente pudesse ter algum retrocesso na agenda de clima, não só no Brasil, né, mas mundialmente. Pode passar para o próximo. E eu estou tentando só acelerar um pouquinho, tá, gente, para dar mais tempo aos meus colegas, que eu acho que é o que interessa mais hoje. Mas aí, com esse contexto todo de Covid, essa preocupação da gente retroceder com o clima, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, então, em abril, ele lança essas 6 ações climáticas para a gente pensar na retomada pós-Covid, retomada econômica, retomada verde, retomada mais íntegra, retomada mais socialmente justa, mas ele propõe então que o clima seja um grande norte para tudo isso. E aí ele traz essas 6 ações, né? De investir em empregos verdes, não facilitar para poluidores, acabar com subsídios de combustíveis fósseis, levar em conta os riscos climáticos em todas as tomadas de decisão, trabalhar junto, de novo aí o ODS 17, e não deixar ninguém para trás. E aí a gente faz um downscale, então, de todo esse cenário global de clima para o papel das empresas e algumas coisas que as empresas já podem fazer para endereçar esses pontos. Pode passar para o próximo, Lígia. E aí a gente listou aí inúmeras ações que as empresas hoje e ferramentas que as empresas hoje já têm para trilhar esse caminho em alinhamento com todo esse contexto global. E aí eu dou destaque para a questão, por exemplo, do levantar riscos climáticos. Aqui tem muita coisa a ver com o TCFD, por exemplo, que é um ponto que o CDP trabalha bastante. A gente tem o Ambition Loop, tem uma carta compromisso internacional ali na parte de trabalhar juntos, que chama também os policymakers para estar mais ativos nessa ação. Ele reforça a ideia, até que o Carlos também comentou hoje, que é colocar a ciência no centro das discussões, mas hoje, especificamente, a gente vai focar em Science-Based Targets e no ponto 1, que ali fala de Business Ambition for 1.5. Então, pode passar para o próximo slide, Lígia. Então, um grande resumo aí de tudo que eu passei para vocês é essa linha do tempo, né? Então, de novo, Acordo de Paris 2015, ou melhor, desculpa, lançamento dos ODS em setembro de 2015, dezembro saiu o Acordo de Paris, tem as NDCs brasileiras, tem esse relatório do PCC que fala das diferenças da mudança do clima, a gente tem o UNEP Gap Emission Report, que fala então desse cenário que a gente está rumo ao 3.2, só que chega 2020 e tudo que a gente conhece muda completamente, né? A gente tem aí esse cenário de Covid. E aí quando, de novo, a gente pega toda essa linha histórica e vai para um olhar, um recorte empresarial, pode ir para o próximo, Lígia, por favor? Como que se montou então a iniciativa do Science Based Targets?
Quando a gente fala de Acordo de Paris, então essa é a grande mensagem que eu gostaria que todo mundo levasse daqui hoje, pelo menos da minha parte. Quando a gente fala de Acordo de Paris, as metas elas estão estabelecidas em termos de temperatura, porque isso no final do dia é o que realmente impacta a nossa vida nesse planeta. Porém, quando a gente traz isso para dentro das empresas, a grande pergunta que se fez é como que eu vou traduzir temperaturas, metas de temperaturas de acordos internacionais em metas corporativas de redução de gás de efeito estufa. E aí que surge o Science Based Targets justamente para suprir esse gap de conhecimento. Então, o Science Based Targets, aspas, nada mais é do que uma resposta a esse gap de conhecimento e aí traz diretrizes e traz ferramentas para apoiar as empresas nesse processo. E aí, um segundo passo que acontece em 2018, que muitos de vocês devem ter ouvido falar, é o lançamento da campanha Business Ambition for 1.5. Por quê? Porque o Science Based Targets é lançado com alinhamento do Acordo de Paris, que é 2 graus, mas com aquele relatório do IPCC que fala da diferença de 1.5 e 2, a gente passou a entender que é melhor a gente ser mais ambicioso na nossa meta e ter uma meta mais alinhada com 1.5. Então, o Business Ambition for 1.5 é uma campanha, mas nada mais é do que uma outra porta para entrar no Science Based Targets, tá? E no final, aqui agora em 2020, a gente tem essa carta que é uma carta também internacional, que também liderada pelo Science Based Targets, que chama Recover Better, que é um reforço de tudo aquilo que a gente colocou, né? Então, pós-Covid, como que a gente quer reconstruir a nossa casa? Certamente a gente quer construir uma casa que não tem os mesmos defeitos da casa que a gente tinha antes da pandemia. Então, é uma oportunidade da gente reconstruir essa economia. Acredito que, da minha parte, eu paro por aqui, então. Pode passar para o próximo. E passo, então, a palavra para a nossa colega Lígia. A Lígia, ela é consultora, ela é ponto focal para toda a América Latina do Science Based Targets. Ela fica ancorada conosco aqui na Rede Brasil do Pacto Global, mas ela é uma grande articuladora aí de todos os parceiros do Science Based Targets. E a gente está muito feliz porque ela começou com a gente agora em maio e já está aqui tocando todo esse processo conosco. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat. E, Lígia, a palavra está com você. Elisa, muito obrigada a todos, prazer estar aqui com vocês, prazer ver vários colegas de outros tempos aqui, estou super feliz. E, bem, para começar a nossa conversa aqui muito breve sobre o que é a iniciativa Science Based Targets, então eu gostaria de convidar vocês a mais uma vez ir lá para o Mentimeter, e responder essa perguntinha. Como você entende que a iniciativa Science Based Targets pode contribuir para a agenda climática da sua empresa? Por favor, me digam se está dando certo aí, tá? Enquanto isso, eu vou projetar aqui a outra perguntinha. Vocês conseguiram acessar? O código é 12001. Sim. E vocês veem minha tela agora? Não. Opa, então peraí. Vou compartilhar de novo. Agora vem? Sim. Ah, perfeito. Muito bom, 17 pessoas votando. Acho que é possível escolher entre 2 e 3 opções, né? Duas, exatamente. Ah, maravilha. Então, por enquanto, a gente tem à frente implementando inovações tecnológicas e operacionais e aumentando a confiança de investidores. Todo mundo está conseguindo votar, a gente está em 33 votantes.
Pessoal, por favor, sigam votando, né? Como disse a Elisa, a gente vai mandar esses resultados para vocês depois, mas eu vou voltar aqui para a apresentação para a gente seguir no nosso tempo. Vocês veem minha tela aqui do PowerPoint? Sim. Ah, perfeito. Então, a gente tá gente... vendo mente agora, né? Ah, não mudou para o PowerPoint? Não, peraí. Não. Acho que eu tenho que sair mesmo. E agora? Agora sim. Ah, perfeito. Então, gente, como o Carlo apresentou super bem, o Al Gore, né, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, liderou todo aquele documentário Uma Verdade Inconveniente. Essa semana ele falou muito bem da iniciativa Science Based Targets, fez uma super propaganda nossa, sem a gente ter pedido isso, que foi ainda melhor, e foi um chamado para ação, para que as empresas se unam à iniciativa, né? E aí eu queria contar um pouquinho para vocês, então, o que é efetivamente a iniciativa Science Based Targets. Bom, como disse a minha colega Elisa, a iniciativa ela surgiu a partir do Acordo de Paris, como uma ferramenta, como um instrumento para que as empresas possam alcançar os objetivos do Acordo de Paris e, então, limitar o aumento da temperatura global a menos 2 graus Celsius, a muito abaixo dos 2 graus Celsius e, sempre que possível, a 1,5 graus Celsius. E essa iniciativa ela é uma parceria global entre 4 organizações, que são o CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, o WRI e o WWF, né? É parte também de uma coalizão chamada Women Business Coalition, e essa parceria significa que a gente tem uma equipe central da iniciativa, que a gente chama de Core Team, que é formado por pessoas dessas 4 instituições, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e a gente conta muito com o apoio dos escritórios locais de cada uma dessas organizações para implementar a iniciativa. Então, com o escritório do CDP aqui no Brasil, com o Lucas, que representa toda a América Latina, o Pacto Global, o WRI, aqui a gente tem os nossos parceiros Alexandre, Ricardo, desculpa, o WRI, Viviane, WWF, Alexandre e Ricardo, e assim no mundo inteiro. Então, é uma parceria entre essas 4 organizações que criaram a iniciativa e que implementam a iniciativa e fazem ela acontecer no dia a dia. Bem, e o que é, afinal, uma meta baseada na ciência, então? Uma meta baseada na ciência é aquela meta de redução das emissões de gases de efeito estufa que está alinhada ao que a mais atual ciência climática diz que é necessário para que a gente alcance, para que a gente atinja os objetivos do Acordo de Paris, né? Ou seja, mais uma vez, para que a gente limite o aquecimento global a muito abaixo dos 2 graus Celsius e envie todos os esforços possíveis a limitar esse aquecimento global a 1,5 graus Celsius. E o que uma meta baseada na ciência oferece para as empresas é que ela vai dar um caminho muito mais claro, como a gente vê nessa linha amarela do gráfico, que parece uma escadinha, né? Ela vai oferecer um caminho sobre o quanto essa empresa precisa reduzir as suas emissões e em que velocidade para que ela possa alcançar as suas metas de longo prazo. E, muito bem, como a gente atua efetivamente? Como a iniciativa atua efetivamente? Bom, ela atua principalmente por meio de 3 frentes, né? A primeira delas é essa frente de desenvolvimento, então de elaborar recursos técnicos, critérios, métodos que ajudem as empresas a estabelecerem as suas metas baseadas na ciência, né? E ainda nessa linha do desenvolvimento, a iniciativa atua oferecendo orientação para que as empresas desenvolvam as suas metas, né? E essa orientação acontece por meio de espaços como esses, de webinars, de workshops, espaços em que as empresas podem interagir com a equipe da iniciativa. Acontece também por meio do nosso site, já que a gente disponibiliza todas as informações sobre os recursos no nosso site. E acontece também por meio, por exemplo, de reuniões 1-a-1, one-on-one, entre a empresa e a iniciativa, para que a gente possa ajudar as empresas a desenvolverem as suas metas. O nosso segundo ponto de atuação está ligado muito ao ponto de validação das metas, né? Então, uma vez que a empresa desenvolva a sua meta, a gente tem uma equipe que vai avaliar e aprovar essas metas das empresas. E, por fim,
a iniciativa Science Based Targets atua reconhecendo as empresas que, já fazem parte da iniciativa. Então, no momento em que a empresa assina o seu compromisso com a iniciativa Science Based Targets, ela já é reconhecida no nosso site, no site da iniciativa e no site das organizações parceiras. E 2, a iniciativa também reconhece essas empresas a partir do momento em que ela efetivamente submeta a sua meta e tenha essa meta aprovada. E isso acontece por meio de estudos de caso, por meio dos nossos meios de comunicação, dos nossos sites e dos sites dos parceiros, newsletters, etc. E também por meio dos eventos que a gente promove, né? Como hoje a gente vai ter a Coca-Cola FENSA, que vai apresentar o caso, né? Vai apresentar como ela desenvolveu a sua meta. Então, essa é uma forma da iniciativa reconhecer as empresas que estão sendo protagonistas nessa gestão das suas emissões. E, bem, eu fiz aquela perguntinha para vocês do Mentimeter, né, de como vocês achavam que a iniciativa poderia ajudar as suas empresas a gerir as ações de clima, né, e a gente fez essa mesma pergunta para um grupo de executivos de empresas que já fazem parte da iniciativa, perguntando a eles por que eles achavam interessante. E a resposta deles foi muito parecida com a resposta de vocês, né? A gente teve aqui, entre os votantes desse evento, a maioria das pessoas disse que as metas baseadas na ciência ajudariam a empresa a pensar em inovações, que foram o que os executivos também disseram para a gente. Então, que a iniciativa os ajudou a pensar em inovações não apenas incrementais, mas em inovações também que pudessem melhorar as suas operações, melhorar a tecnologia, criar novos produtos e serviços, né? E vocês disseram para a gente também que viam a iniciativa como uma forma de ajudá-los a aumentar a confiança dos investidores. E também está super alinhado com o que esse grupo de executivos trouxe para a gente. Aqui, 52% deles nos disseram que a iniciativa os ajudou a ganhar confiança com os investidores, que passaram a vê-los com melhores olhos, já que eles tinham metas que estavam não apenas ancoradas na ambição da empresa, mas numa ambição trazida e dada pela ciência. Além disso, 35% desses executivos disseram para a gente que as metas baseadas na ciência os ajudaram a se tornar mais resilientes ou a se preparar para possíveis novas regulações em torno do tema de clima, né? E 55% disseram que as metas baseadas na ciência os ajudaram a ganhar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes, no sentido de que essas inovações trouxeram não apenas ganhos como redução de custos ou diminuição de riscos de perda de ativos, por exemplo, mas também os ajudaram a pensar mais à frente e chegar num outro patamar frente à concorrência. Deixa eu só admitir uma pessoa aqui, pronto. E, bem, dito tudo isso, né, efetivamente, como uma empresa pode aderir, pode fazer parte da iniciativa Science Based Targets? Bom, o processo de adesão à iniciativa é muito simples. Ele começa aqui no passo 1, obviamente, que é assinar a carta compromisso, né? E essa carta compromisso, ela vai dizer simplesmente que a empresa está se comprometendo a desenvolver as suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa de forma alinhada à ciência. E aí o que acontece, e é o que eu quero deixar mais claro para vocês aqui, a partir do momento em que a empresa assina a sua carta compromisso, ela tem 24 meses para desenvolver a sua meta, submeter a sua meta para validação, ter essa meta aprovada e publicada no site da sua empresa e no site da iniciativa. Então, vejam que não é que a empresa vai assinar a carta compromisso hoje e amanhã ela já vai ter que dizer qual é a meta dela ou no momento da assinatura da carta. Não é assim que funciona. A empresa tem esse período de 24 meses para fazer isso. Então, como vocês podem ver no passo 2, né, primeiro assina a carta, depois a empresa vai desenvolver a sua meta. Uma vez que essa meta, e para isso, para desenvolver, para elaborar a meta, a iniciativa Science Based Targets disponibiliza uma série de recursos para ajudar as empresas nesse processo, e aí meu colega Lucas já vai contar para vocês um pouco mais sobre isso. Então, não é que a empresa vai ficar sozinha nesse processo, a gente tem muita coisa para ajudar vocês. E uma vez que essa meta, então, esteja desenvolvida, tenha sido elaborada, o que vai acontecer é que a empresa vai, no passo 3, preencher um formulário para submeter essa meta para validação.
como eu disse para vocês, a nossa equipe tem, a iniciativa Science Based Targets tem uma equipe dedicada a avaliar e validar as metas da empresa, e é isso que acontece no passo 3. E, por fim, uma vez que essa meta esteja aprovada pela equipe técnica da iniciativa, essa meta vai ser publicada, anunciada no site da iniciativa, no site dos parceiros e no site da própria empresa. Então, vejam que é um período de 24 meses. O que a gente recomenda para as empresas é que elas submetam as suas metas, né, até aqui o passo 3, em até 18 meses, para que a iniciativa tenha um tempo para avaliar essas metas e, eventualmente, devolver para a empresa se elas ainda não estiverem de acordo, e a empresa tem mais um tempo de revisão e para aí finalmente ter a sua meta aprovada e validada dentro desse período de 24 meses. Vamos lá. E, bem, formalmente, né, como são essas cartas de adesão, essas cartas compromisso? A carta compromisso é um documento muito simples, em que a empresa vai, como eu disse, simplesmente dizer que ela está se comprometendo a elaborar a sua meta baseada na ciência. E o que acontece é que hoje a iniciativa tem 3 modelos de carta compromisso. Esse primeiro, que é a carta compromisso padrão, ela existe desde que a iniciativa foi fundada e hoje ela está alinhada à ambição de well below 2 degrees, né, de muito abaixo dos 2 graus Celsius. E, como a minha colega Elisa mencionou, com o lançamento da campanha Business Ambition for 1.5, que foi essa campanha criada a partir do momento em que o relatório do IPCC foi lançado e que se percebeu que cada meio grau Celsius era muito relevante, a iniciativa Science Based Targets, junto com outros parceiros, outras agências da ONU e outros líderes empresariais, a iniciativa e esses parceiros, eles criaram essa campanha chamada Business Ambition for 1.5, e, então, a iniciativa criou essa carta compromisso, que nada mais é o meio por meio do qual a empresa vai se juntar à iniciativa Science Based Targets, dizendo que as suas metas vão estar alinhadas a essa ambição de 1,5 graus Celsius. Então, a gente atualmente recomenda que as empresas se unam à iniciativa, façam parte da iniciativa, assinando essa carta do Business Ambition for 1.5, porque está alinhada ao que a mais atual ciência climática diz que é necessário para que a gente alcance as metas do Acordo de Paris, os objetivos do Acordo de Paris. E, por fim, a iniciativa tem uma carta específica para as pequenas e médias empresas, né? Então isso só diz respeito a essas pequenas e médias, que, de acordo com a iniciativa, são classificadas como aquelas empresas que são independentes, não subsidiárias e que têm menos de 500 funcionários. E essa carta existe porque a equipe da iniciativa percebeu que as pequenas e médias empresas têm uma série de particularidades e que elas deveriam ter uma rota de submissão e de elaboração das metas específica, que na verdade é uma rota muito mais simples do que para as grandes empresas, e por isso foi criada essa carta compromisso específica. E aí, para as pequenas e médias empresas que estão aqui com a gente hoje, eu convido vocês, por favor, a me procurarem ou a procurar qualquer outra pessoa da equipe, para que a gente possa conversar em mais detalhes sobre essa rota específica para as PMEs, tá bom? E, bom, contando um pouquinho para vocês sobre a iniciativa em números hoje, né? Como o Carlo mencionou, a gente tem mais de 900 empresas na iniciativa hoje, é um número muito relevante, empresas espalhadas no mundo inteiro, então Europa, Estados Unidos, Japão, todos os continentes. E aí, como eu disse para vocês, existem 2 momentos de uma empresa na iniciativa Science Based Targets. Primeiro, ela se compromete a fazer parte da iniciativa. Então, hoje a gente tem 518 empresas comprometidas a elaborar suas metas. E, num segundo momento, essas empresas desenvolvem, elaboram efetivamente as metas. E hoje a gente tem 420 empresas com metas aprovadas. E dentro desses números, a gente tem 273 empresas com objetivos aprovados, alinhados a ou muito abaixo de 2 graus Celsius ou 2 graus Celsius, que até então era uma ambição aceita pela iniciativa até o ano passado e não é mais hoje. 147 empresas têm objetivos aprovados alinhados a 1,5 graus Celsius e um número bem expressivo, a gente já tem 264 empresas comprometidas com a campanha Business Ambition for 1.5, ou seja, empresas que assinaram a carta compromisso do Business Ambition
e, ou seja, se comprometeram a elaborar suas metas alinhadas a essa ambição de 1,5 graus Celsius. E, bem, falando um pouquinho do contexto da iniciativa na América Latina, o que a gente tem hoje? A gente tem um número bem menor de empresas na América Latina, a gente tem 40 empresas comprometidas hoje, 17 delas no Brasil, e na América Latina como um todo, a gente tem 3 empresas com metas aprovadas, que são a Coca-Cola FEMSA, do México, que vai conversar com a gente um pouquinho aqui hoje, a empresa Águas Andinas, do Chile, e a vinícola Concha y Toro, também do Chile. E dessas 40 empresas, a gente tem um número bem legal, que é 35 delas estão comprometidas com a campanha Business Ambition for 1.5, o que é super bacana. Então, eu trouxe esses números para mostrar para vocês que um dos objetivos com esse evento que a gente está fazendo hoje e com outros eventos que a gente quer seguir fazendo é aumentar o número de empresas do Brasil e América Latina, né, tornar a nossa região mais representativa na iniciativa. E existem várias formas de contribuir para o desenvolvimento da iniciativa, que não apenas simplesmente se comprometer e submeter às suas metas, mas as empresas podem participar, por exemplo, da elaboração dos guias setoriais, de uma série de outros materiais e recursos que a iniciativa desenvolve. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Lucas, para ele contar um pouquinho como a iniciativa, quais recursos a iniciativa disponibiliza hoje para as empresas que querem elaborar suas metas e como a gente ajuda as empresas nesse processo para que a gente possa ter números mais expressivos aqui na América Latina. Muito obrigado, Lígia. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas, sou do CDP, conheço algumas carinhas e nomes que estão aqui também. Quem está comentando do meu fone de youtuber ou de gamer, é importante ter conforto na hora desses webinars, que a gente está fazendo bastante, então foca na apresentação, que é mais importante. A próxima pergunta que a gente vai fazer para vocês, pode passar, Lígia, por favor? A gente queria saber, conferir aí com vocês, a gente vai voltar lá para o Mente agora, quanto que vocês conhecem sobre os recursos que a iniciativa disponibiliza para vocês. Então, a pergunta é o mesmo número mesmo, Lígia? Isso, é 12001. Tá bom. Então, agora a gente está com essa perguntinha aí, vamos ver o que o pessoal vai respondendo. Mas pensa aí, raciocina, foca aí, tenta lembrar desses vários papos que a gente já teve ao longo do tempo, respondendo CDP, respondendo Dow Jones, Easy, todo mundo sempre para olhar a meta baseada em ciência. O que vocês acham que vocês sabem, de fato, sobre as ferramentas que a iniciativa fornece para vocês? Pode responder, se achar que não tem nada também, pode falar que acha que não tem nada, não tem problema. Vocês veem a tela do Mente? Sim. Maravilha. Bom, já estamos com 33, a maioria está entre não conheço, está uma disputa aí entre não conheço, conheço pouco, apareceu mais alguém de conheço bem, não conheço, subiu de novo. Empatou agora está bem acirrado, gostei. Bom, já não é muito segredo então que a gente está nessa linha entre o conheço pouco, entre o não conheço, então de fato é bom porque a gente está, justamente um dos objetivos aqui é mostrar para vocês que tem informações abertas, disponíveis, gratuitas, para que vocês possam dar uma olhada enquanto vocês estão se aventurando aí pelas metas baseadas em ciência. Acho que pode voltar já para a apresentação, Lígia. Queria pedir para vocês agora, se vocês quiserem sair um pouquinho aqui da tela do Zoom e ir no Google Chrome, se vocês quiserem digitar sciencebasedtargets.org, aí vocês podem entrar, quem quiser, tá? Aí vocês entram no site, que é essa tela aí que vai aparecer para vocês, tá? sciencebasedtargets.org. Por que eu estou falando para vocês entrarem aqui? A gente sabe que vocês vão sair daqui dessa reunião, vocês vão entrar numa outra reunião, vão fazer outras coisas, enfim, vocês vão continuar trabalhando. Então já vamos aproveitar agora, entra no sciencebasedtargets.org, passa o mouse aí em Science Based Targets e clica em Tools and Resources. Vai abrir uma tela que vai ter um monte de materiais, basicamente todos os materiais que a gente oferece
totalmente gratuitos, não precisa de login, de registro, de cadastro, de nada. Todos os recursos que a gente tem. Descendo bastante a tela, até quando aparece Other Resources, tem um nome que é Science Based Target Setting Tool, versão 1.2. Faz o download aí também, aproveita que você já está aqui, faz o download, que é uma planilha de Excel, tá bom? Baixa essa planilha de Excel e já deixa ela salva aí. Daqui é bom. Quem está fazendo, continua fazendo. Quem não está fazendo, vamos seguir aqui. Pode passar para o próximo, Lígia, por favor. Esses materiais que a gente disponibiliza, justamente a ideia deles é justamente que vocês possam construir o conhecimento em cima da iniciativa e, às vezes, até internamente, sem envolver consultores externos, vocês já conseguem começar a navegar por estudo. A gente sabe que é um processo, a gente está falando de uma meta de redução de emissões bem ambiciosa, que não é um número, assim, extremamente expressivo de empresas. A gente tem muitos milhares de empresas, a gente tem 938 empresas que estão na nossa iniciativa. Então, a gente sabe que é algo inovador, algo pioneiro. Então, é bem importante a gente fundamentar essas propostas, essas ideias, na hora de levar para tomar de decisão interna. Tatiana está perguntando, Tatiana, entrando no sciencebasedtargets.org, você passa o mouse em Science Based Targets, no menuzinho, na barra de menu que tem, e aí vai na última opção, Tools and Resources. Aí vai descendo a tela até Science Based Targets Setting Tool. É uma planilha de Excel que vai baixar para você. Então, a ideia é a gente solidificar esse conhecimento e construir, como se fosse essa piramidezinha aí. Então, tem lá naquela lista de documentos. A gente tem as fundações do Science Based Targets, todos os porquês, todos os comos, todos os de onde saiu isso, por que que a gente está falando isso. A gente tem o manual de definição de metas, a gente tem os critérios e recomendações. Esse é um documento muito, muito, muito rico. Quando vocês estão começando a desenvolver a meta de vocês, vocês precisam entender quais vão ser os critérios com os quais vocês vão ser avaliados. Então, aqui entra a questão, eu tenho um escopo 3 significativo, tenho um escopo 3 que é irrelevante, eu preciso fazer uma meta setorial, eu posso fazer com a contração absoluta. Muitos porquês, que às vezes parece que é um mistério, a gente tem bem explicado nos critérios, nas recomendações e também nos documentos de fundação. Aí a gente chega no Target Validation Protocol, que é justamente, tudo bem, já defini, já tenho a minha meta, vou partir para a submissão, vou partir para a aprovação da meta. A gente explica ali quais são os passos, como que é feita essa avaliação. Finalmente, a gente tem as ferramentas. As ferramentas, uma das principais, é essa planilha de Excel, que quem baixou, baixou agora, quem não baixou, pode baixar depois. Pode passar para o próximo, Lídia. Quando a gente está falando dessa ferramenta, da ferramenta e dos critérios, é bem importante vocês entenderem as regras do jogo antes de vocês começarem a navegar, porque podem ter alguns critérios mais ou menos críticos e mais ou menos rígidos para diferentes empresas. Então, quando a gente fala do nível de emissão geral, quando a gente está falando do escopo 1 e 2, as emissões globais da empresa, a gente fala de um nível de descarbonização que seja, no mínimo, para baixo, bem abaixo dos 2 graus, mas sempre buscando mirar para 1,5. Então, ainda está sendo aceito, tem as duas metodologias, mas a gente sempre recomenda buscar o nível mais ambicioso para a gente estar, de fato, alinhado com o que o Carlos comentou, com o que a Elisa comentou, com o que a Lígia estava comentando também, de sempre estar limitando a temperatura e tendo essa segurança, tá? O progresso que a gente vai fazer, então, como que a gente vai evoluir, é sempre baseado lá no ano base que você selecionou até o seu ano-alvo. Nisso a gente entra com a questão do prazo, que está 2 pontos depois aí, que é um prazo de 5 a 15 anos, daqui a pouquinho eu vou tocar isso, e sempre olhando lá para frente, tá? Sempre pensando como a gente chegar nessa ambição. O limite que a gente está falando de abrangência da meta tem que ser até pelo menos 95% das emissões da empresa. Então, mais do que 95% da empresa. Por que isso? A gente está querendo evitar que tenham exclusões para que uma parte da empresa se mova numa direção e uma parte acabe ficando para trás. Então, se você está dentro de uma multinacional, se você está numa empresa que tem abrangência, por exemplo, aqui no Brasil, que tem dimensão continental, é sempre importante ter essa olhada inteira. Então, ter esse olhar inteiro para a empresa e não deixar nenhuma parte para trás. Quando a gente fala do prazo,
isso é um ponto bem importante, a gente sempre imagina assim, meta ambiciosa, já vem na cabeça a longo prazo, eu vou chutar lá na frente, 2050 e tal. Por que a gente coloca um prazo de 5 até 15 anos? Para a gente entender que é um olhar de longo prazo, mas no meio desse longo prazo, a gente tem que ter ação. A ação, lamentavelmente, a gente chegou num ponto que a ação é urgente. A gente deveria ter começado isso ontem, então a gente tem que agir o mais rápido possível. Então, quando a gente estimula essa definição de metas dentro desse horizonte de 5 a 15 anos, é justamente para provocar a ação mais rápida. Mas também é incentivado que vocês definam metas secundárias num longo prazo. Por exemplo, eu tenho uma meta até 2030 e uma meta secundária até 2050. Mas não é bom a gente esquecer dessa ação urgente que a gente tem agora. Os relatórios, então, a ideia de divulgar os dados do inventário, então ter essa divulgação anual, é justamente para a gente acompanhar, monitorar a evolução, enfim, o atingimento da meta ou não atingimento da meta. E o escopo 3, que acaba sendo a grande jabuticaba dos inventários, é muito importante olhar com muito carinho no escopo 3. Por muito tempo acabou sendo algo relegado, acabou sendo algo, é opcional, eu olho se eu quero, nunca parei para olhar. É muito importante fazer pelo menos um screening inicial, uma avaliação inicial. Vocês podem usar ferramentas, a gente tem um monte de ferramenta hoje em dia disponível de estimativa de escopo 3. Tem uma ferramenta que é bem legal, que está alinhado com o GHG Protocol, que é a Quantis. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês já conseguem ter uma noção, justamente para entender qual que é a participação do seu escopo 3 nas suas emissões totais. Se ele passa de 40% do total das suas emissões, aí a gente tem que ter uma meta obrigatoriamente para o escopo 3 também, tá? Então, André, eu estou respondendo aí sua pergunta. A gente considera escopo 1 e escopo 2, somente o escopo 1 e escopo 2, somente nos casos que o escopo 3 é menor do que 40% do total de emissões da empresa, tá? Então, a gente soma todos, divide o escopo 3 por essa somatória, divide o total e o escopo 3, se deu 40%, a gente tem que definir uma meta para escopo 3 também. Essa lista é só um resumo, tá bom, pessoal? Não levem isso, não tirem um print disso, usem isso como uma bíblia. Deem uma olhada no site, vejam todos os detalhes, todos os critérios, a lista completa que a gente tem para evitar qualquer surpresa no meio do caminho, tá bom? Próximo, por favor, Lívia. Aqui a gente entra uma parte também que tinha surgido uma pergunta ali no chat que eu capturei, a gente fala do setor, das abordagens setoriais, da contração absoluta, o que é isso? Quando a gente fala da contração absoluta, que está aí do lado esquerdo, o Absolute Based Approach, a gente está falando uma meta geral para todo mundo. A gente considera que tem um bolo de emissões, a gente divide esse bolo em vários pedaços iguais e todo mundo tem a sua missãozinha, o seu pedaço igual de bolo de redução das emissões. Então, esse orçamento aí de carbono do IPCC, ele é dividido igualzinho para todo mundo. Todo mundo tem que ter a linha igualzinha de redução. E a gente tem a Sector-Based Approach, a abordagem setorial, que ao invés de falar de uma contração absoluta, então de fato uma redução absoluta, ela fala de uma convergência. Então, no gráfico que a gente tem do lado direito, a gente tem a linha que está em preto, que é a linha setorial. Então, qual que é o cenário do setor lá para frente? Esse cenário é baseado em um monte de informação, tem dados do pessoal da IEA, da Agência Internacional de Energia, a gente leva em consideração o aumento de produção dos diferentes setores, leva em consideração os cenários energéticos, então tem todos esses contextos já inseridos nessa linhazinha, e a gente busca sempre que as empresas converjam, então que haja essa convergência para essa linha do setor. Por que isso? E por que a abordagem setorial ela é interessante? Porque a gente tem os orçamentos setoriais, ela se aplica mais para setores homogêneos, então setores que são as empresas dentro dele são muito parecidas, e a ideia é justamente a gente entender qual que é o papel daquele setor específico nessa aventura, nessa jornada. Por que isso é bacana e qual que é a vantagem para vocês, empresas? Se você está num setor e você já está mais eficiente do que o setor, por exemplo, essa empresa C aí do nosso exemplo, a queda em emissões dessa empresa é menos acentuada do que, por exemplo, a empresa A ou a empresa B. Então, a metodologia setorial, ela tem quase que um prêmio por empresas que já começaram a agir. Então, você não tem que ter uma redução tão abrupta quanto empresas que ainda não começaram a agir. Então, essa é a ideia da contração e da convergência,
caso vocês ouçam falar disso em outros fóruns também. Tudo isso já está considerado dentro da planilha de Excel que quem baixou, tá bom? Pode passar, Lígia, para o próximo. Isso, essa é a planilha. Então, isso daí, para quem baixou, é isso daí que vocês baixaram. Então, lá no comecinho, vocês podem selecionar, tá tudo em branco, quando vocês baixarem vai estar tudo em branco. Vocês vão selecionando os dados. Ela é bem intuitiva, mas se vocês tiverem dúvida, a gente está aqui à disposição para esclarecer, para ajudar a caminhar por ela. Ela é bem intuitiva, vocês podem selecionar a abordagem absoluta, podem selecionar a abordagem setorial, se o seu setor está ali. Tem os dois níveis de ambição, tem o nível de ambição do cenário well below 2 degrees, bem abaixo dos 2 graus, tem o cenário do 1.5. Então, são dados que vocês normalmente têm, a gente não pede nada muito cabeludo para a empresa, a gente está falando do inventário do escopo 1, está falando do escopo 2, se tem escopo 3, dos números de escopo 3 e projeções de crescimento. Então, como é uma planilha que vai ser interna da empresa, não tem nenhum perigo de sigilo, de estratégia nem nada, projeções de crescimento que vocês têm, tá bom? Ali embaixo a gente tem mostrando as duas ferramentas, a gente tem a ferramenta do escopo 3 também. Então, como que é o caminho? A gente vai lá nos critérios, olha se a minha empresa tem o escopo 3 valendo mais do que 40% das minhas emissões totais. Se tem, eu tenho que entrar na ferramenta e tenho que fazer uma definição também para o escopo 3, tá bom? Nossa sugestão sempre é, deem uma olhada, preencham, brinquem com os números dentro dessa planilha. Essa planilha ela vai entregar para vocês, no final dela, de fato, o número que vocês precisariam reduzir de emissões. Então, ó, você tem que ter até 2030, vocês vão colocar ali o ano-alvo de vocês, até o ano X, vocês têm que ter uma redução de Y%. Então, para que serve isso? Para ter uma noção inicial, para olhar e falar, tudo bem, se eu levar isso aqui dentro da empresa para frente, eu sei que eu vou ter esse nível de cobrança. Então, beleza, vamos já estudar, vamos ver se é possível, vamos ver como eu vou justificar tudo isso. Então, pode ser, é muito bacana ter um primeiro passo. Muitas vezes a gente ouve o pessoal falando, mas é caro consultoria para meta baseada em ciência. Esses primeiros passos que a gente olhou aqui é totalmente gratuito, tá? Tudo aqui está no site, está aberto. Se quiserem ir agora e baixar agora, vocês podem fazer. E a ideia é essa navegação inicial que vocês façam in-house, que vocês olhem com calma. Obviamente, vão ter outras partes mais críticas, principalmente a parte de definir o caminho de descarbonização, justificar qual que é a tecnologia que eu vou usar, quais são os cenários. Isso acaba precisando de um corpo técnico mais forte, mas essa primeira navegação não é tão complicada, tá bom? Seguindo aí, por favor. Isso. Aqui a gente fala bastante das abordagens setoriais, tá? Então, aqui tem alguns setores que a gente está trabalhando, então que já estão sendo trabalhados e que estão começando a ser trabalhados para o desenvolvimento das metodologias setoriais. O que a gente sempre recomenda? Fiquem atentos, entrem em contato, peçam para participar dessas discussões para não ficar algo imposto para vocês. A gente sabe que o Brasil ele tem sempre algum ponto diferente de todo mundo, seja no sistema de energia, seja no modelo de transmissão de energia, de comercialização de energia, aí entra na matriz de combustíveis, então a gente sempre tem alguns pontos específicos. É muito importante ter a presença de vocês nesses fóruns. Então, entrem junto e discutam esses temas também, para a gente poder construir junto com as empresas globais também. Então, a gente está aqui na reta final da metodologia do setor financeiro, então a gente espera que a consulta pública seja finalizada, a gente entregue em setembro de 2020. Petróleo e gás está em desenvolvimento, então no quarto trimestre de 2020 a gente está esperando finalizar tudo também. E aí tem os outros setores, alumínio, indústria química, eu vi também que perguntaram de indústria química, pessoal de florestas, uso do solo, tem uma pergunta bem legal da Fernanda da Duratex, que eu quero jogar para o pessoal daqui a pouquinho, porque eu também não sei responder. Tem o setor de aviação, setor marítimo, então fiquem atentos. Se o seu setor está ali, fica atento, entre em contato com a gente e a gente vai tentar abrir o máximo possível o que vocês conseguem, como vocês conseguem atuar junto com a gente, tá bom? Próximo. Lucas, aqui é a Lígia, desculpa só te interromper. Não, a pergunta sobre o setor químico, eu vou aproveitar para dizer que a gente está com uma pesquisa aberta para o setor químico até o dia 14, para as indústrias do setor químico, né, até o dia 14 de agosto, e essa pesquisa vai subsidiar
a elaboração do guia para esse setor. Então, para as empresas do setor que quiserem participar e contribuir, é uma super oportunidade. Acho que foi o Daniel que perguntou. Então, Daniel, ao final da apresentação aqui, a gente vai colocar o link para a pesquisa, tá? Perfeito. Perfeito. Obrigado, Lígia. E aí, passando para o próximo, acho que eu já acabei. Outra coisa muito importante, as perguntas frequentemente feitas, os frequently asked questions, o nome parece bem óbvio, mas usem e abusem disso. Dificilmente você vai ter uma dúvida muito inovadora e única. É muito provável que alguém já tenha tido essa dúvida. Então, dá uma olhadinha, vê o que faz sentido para vocês, vê se tem alguma informação que pode ser útil ali para vocês. Explorem o site. O site é totalmente aberto, em nenhum lugar a gente pede para fazer login, registrar, né? Então, deem uma olhada, caminhem, passeiem pelo site. Próximo, por favor, Lígia. E aqui um ponto bem legal também, voltando lá no comecinho, então, Science Based Targets, lá no meio tem Companies Taking Action. Aí, eu não vou falar para vocês fazerem isso agora, porque aí é coisa para a tarde inteira. Nesse Companies Taking Action, vocês podem filtrar. O primeiro menuzinho, a primeira opção que tem é o Companies Taking Action, vocês veem todas as empresas do mundo inteiro, pode filtrar por país, região, setor, tudo mais, quais já têm meta baseada em ciência aprovada e definida, quais se comprometeram com as metas baseadas em ciência. Então, vocês já podem olhar, é uma boa justificativa interna também, falar, um monte de gente do meu setor, um monte de gente do meu país está fazendo, por que a gente também não está entrando nesse barco? E no menu de baixo tem os estudos de caso. Os estudos de caso são legais porque as empresas contam um pouquinho da experiência delas com a iniciativa. Então, pode ser algo útil, algo bacana para vocês também. Deem uma olhada, no próprio Companies Taking Action tem também, no mínimo, a meta da empresa. Então, vai falar qual foi o número de porcentagem e o ano-alvo que as empresas definiram. Isso também pode ajudar vocês a entender um pouquinho da ambição, como as empresas estão fazendo. Mas os estudos de caso são bem legais, porque, de fato, é compartilhar a troca de ideias mesmo. E a melhor parte do dia, na minha opinião, a gente vai trazer hoje o pessoal da Coca-Cola para contar um pouquinho a experiência deles. Então, aí eu acho que passando para o próximo já é o começo da parte deles, se eu não me engano. Não, a gente tem perguntas de discussão, depois a gente vai para essa parte. Então, entrega a palavra para a Lígia e eu dei um spoiler do que a gente vai ter daqui a pouquinho, mas tudo bem. Não tem problema nenhum, Lucas. Fica tranquilo. Muito obrigada pela sua apresentação, foi ótimo. Acho que esclareceu. Bom, eu acho, né? Que super esclareceu. Espero que as pessoas concordem. E eu sei que tem muitas perguntas no chat. Muitas perguntas foram enviadas pelo chat. E aí eu vou perguntar aqui para a Elisa se ela gostaria de trazer algumas das perguntas, como vocês gostariam de seguir nesse momento. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá aberto. Tem algumas perguntas, muitas delas a nossa colega Paola, que aí é a nossa colega mais sênior de iniciativa Science Based Targets, ela já foi respondendo muitas delas, né? Mas eu vou repetir algumas aqui, talvez porque são mais comuns e algumas outras que eu achei interessante e novas, tá? Eu vou perguntar, aí eu acho que Lígia, Lucas e Paola, se vocês quiserem, aí vocês se organizam para ver quem seria a pessoa mais indicada, tá bom? Só para esclarecer, então, acho que uma primeira pergunta que surgiu foi sobre Science-Based Targets em água e biodiversidade. Então, eu só reforço a resposta da minha colega Paola, que assim, existe, só para não confundir, né? Existe o Science-Based Targets Initiative, que é o que a gente está falando hoje, que é focado em clima, e a partir desse sucesso que teve a iniciativa, estão projetadas estabelecer também metas baseadas em ciências em outras frentes, incluindo água e biodiversidade, mas que isso é discutido dentro de um site chamado Science Based Targets Network. Então, no chat, a Paula respondeu isso. De qualquer forma, eu estou juntando todas as perguntas e respostas e a gente também manda depois para vocês junto com o material, tá bom? Aí, uma pergunta recorrente. Eu só queria uma resposta aí mais rapidinha para esclarecer para todo mundo. Lígia ou Paola, acho que são as mais indicadas. Qual o custo para aderir à iniciativa? Ok. Então, na verdade, não existe um custo para aderir à iniciativa. O único custo que existe hoje é para validar as metas. Esse custo é de cerca de $5.000. O que acontece é que a iniciativa para empresas em países de regiões em desenvolvimento, que é o caso do Brasil,
a iniciativa oferece a possibilidade de que esse custo, de que essa taxa não seja paga. Mas isso não é dado automaticamente. As empresas têm que encaminhar um pedido e a iniciativa vai avaliar se é possível ou não fazer com que a empresa não pague essa taxa. Claro que, por exemplo, uma empresa de grande porte seria um pouco não tão recomendado que ela dissesse que não pode pagar essa taxa de $5.000. Então, isso a gente geralmente deixa reservado para empresas menores, mas existe essa possibilidade. E é só importante dizer que, no caso das pequenas e médias empresas, essa taxa é muito menor, é de $1.000. Então, se a sua empresa se encaixa naquela categoria que eu disse, que são empresas independentes, não subsidiárias e com menos de 500 funcionários, ela é uma PME e ela pode pagar os $1.000. Ótimo. E aí eu emendo uma segunda pergunta que tem a ver com essa. A pergunta é se a ferramenta, né, que a gente mencionou, que o Lucas indicou o caminho, se ela também é gratuita ou se ela é paga. Ah, não, a ferramenta é gratuita, todos os materiais que estão disponíveis no nosso site são gratuitos, todas as empresas podem acessar, independente de serem ou não, de estarem ou não comprometidas com a iniciativa. Perfeito. E aí teve algumas perguntas setoriais, talvez Lucas e Paola podem, quem sabe, apoiar. Perguntaram se a gente iria falar das questões setoriais, isso veio um pouco antes da fala do Lucas, né, dele comentar que já existem algumas ferramentas setoriais, mas se vocês quiserem comentar a questão de energia, especialmente porque eu acho que saiu, né, uma atualização agora em junho. Perguntaram do setor químico, a Lígia já respondeu que a gente tem um questionário aberto, e também perguntaram do setor de saúde. Então, eu não sei se a Paola ou o Lucas querem comentar alguma coisa sobre esses setores, saúde, energia e químico. Sí, yo podría comentar, solo que disculpen que va a ser en español. Estuve utilizando Google Translate para algunas de las respuestas en portugués, pero para el sector generación de energía eléctrica tenemos nuevos recursos, tenemos una nueva herramienta que le permiten a las compañías fijar metas en línea con los 1.5 grados, así como una guía para explicar cómo pueden utilizar la herramienta y cómo deberían modelar una meta que esté alineada con los criterios de la iniciativa. Para el sector, y es importante mencionar que para el sector de energía sí requerimos que las empresas utilicen esa metodología sectorial. Para los demás sectores pueden utilizar el absolute contraction o contracción absoluta que Lucas explicó, o si existe la metodología sectorial para su sector, también podrían elegir. Pero para el sector energía, dado la relevancia e importancia de este sector, es importante que utilicen la metodología sectorial. Y para el sector salud, pues no tenemos ninguna metodología para el sector salud, pero pueden utilizar la metodología de contracción absoluta. Lo que es importante mencionar es que es una iniciativa que para empresas, entonces no aceptamos instituciones gubernamentales, simplemente empresas privadas o públicas. Isso. Eu completaria, mas não tenho que completar, então... Dá para super entender, sem problemas. E aí, emendo até uma pergunta que faltou também correlacionada ao setor de energia, né? É válido falar que alguns setores, como o de energia, possuem a obrigatoriedade de reporte de algumas categorias de escopo 3? Então, é correta essa afirmação de que alguns setores teriam obrigatoriedade de reporte de algumas categorias do escopo 3? Creo que sí entendí la pregunta, pero en general todas las empresas tienen que tener un inventario de alcance 3. Lucas por ahí explicó que existe una herramienta que se llama Quantis, que es totalmente gratuita, que les puede ayudar a estimar, aunque sea de manera general, todas las categorías que son relevantes y aplicables a su empresa. Pero sí, en el momento en el que nosotros hacemos la evaluación, solicitamos que todas las empresas sometan presenten su inventario de alcance 3.
Y para aquellas empresas que sus emisiones de alcance 3 o escopo 3 sean mayores al 40%, tienen que tener una meta de Scope 3. Perfeito, obrigada, Paola. Eu vou fazer algumas perguntas ainda nos próximos 5 minutos, que eu entendo que é o tempo que a gente ainda tem, tá, gente? Aí o que for ficando, a gente tenta responder via chat ou enviar depois. Elisa, só uma coisinha. A gente está 5 minutinhos atrasado, então só para avisar todo mundo que, claro, a gente vai tentar atender aqui, mas para a gente tentar seguir no tempo e dar a palavra para a Coca. Claro. Bom, quando submetemos a carta de adesão ao movimento, qual o prazo de retorno para a empresa? Recebemos um retorno formal? Sim, obrigada. Eu vi que essa pergunta veio da Fernanda. Sim, o prazo geralmente são de 3 a 5 dias úteis. Fernanda, no caso, você deveria ter recebido o seu retorno, mas está tudo certo. O nome da Unidas já está lá no site. Gente, aproveitando, a Unidas é uma das mais recentes empresas que aderiram à iniciativa. Então, o prazo é entre 3 e 5 dias e a empresa recebe sim um retorno da iniciativa. Perfeito. Elisa, só uma pergunta que eu vi enquanto estava apresentando, da Fernanda, da Duratex, falou sobre as remoções de emissões. Eu acho que isso é uma pergunta que acaba sendo recorrente em algumas conversas, acho legal a gente cobrir também. Era exatamente essa que eu ia ler, então se quiser já responder. Poxa, então eu estraguei a surpresa. Mas essa pergunta é uma pergunta que eu gostaria de pedir para a Paola responder sobre as remoções, Paola, porque, enfim, já conversamos muitas vezes sobre isso, mas acho que ao vivo aqui com as empresas, acho que é legal eles entenderem. Sí, sí, muchas gracias, Lucas. Sí, es una pregunta muy recurrente. Las metas basadas en ciencia tienen que alcanzarse únicamente con reducción de emisiones. No estamos aceptando la parte de remociones para alcanzar una meta basada en ciencia. Sin embargo, es importante mencionar que existen dos partes de la ecuación. Uno es la meta de reducción de emisiones, que es la meta Science-Based Target, y la otra es estas nuevas metas de las que todo el mundo está hablando, que son las metas Net Zero o emisiones netas cero, en las que en esa segunda parte de la ecuación, en Net Zero, sí entra la parte de remociones de gases de efecto invernadero. Pero son dos cosas y son complementarias. Necesitamos ambas para poder alcanzar las metas del Acuerdo de París. Necesitamos tanto reducir emisiones como también lograr alcanzar un balance, ese balance al 2050 entre emisiones antropogénicas y remociones de gases de efecto invernadero, y ahí es donde estamos creando nuevas reglas y que los invito a conocer la página de Science Based Targets para Net Zero, en donde pueden encontrar más información. Pero bueno, repito, para las metas basadas en ciencia solo se permiten reducciones. Perfeito. E aí uma última pergunta antes da gente ir para a próxima sessão. Eu vi uma aqui que eu achei interessante, Paola, acho que você também é mais indicada de responder. Mas também meus colegas, se souberem, por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria de saber se existem exemplos de governos que utilizam os critérios do Science Based Targets para determinar suas ambições e estabelecer governança climática entre os distintos segmentos econômicos. Paola, sí, esa es una buena pregunta también. Es lo que queremos lograr, que también los gobiernos utilicen más las herramientas de Science Based Targets para interactuar con las empresas y las compañías en el país. Como tal, el único ejemplo que ahora se me ocurre es el de Japón, en el que el Ministerio de Medio Ambiente de Japón inició un proyecto hace algunos años para ofrecerles a las compañías japonesas ayuda para que pudieran entrar a la iniciativa Science Based Targets a través de consultores.
les facilitaron consultores a ciertas compañías y pusieron una meta. Su meta del gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente de Japón, es que para este año, el 2020, van a haber 100 empresas japonesas que van a tener metas aprobadas por la iniciativa Science Based Targets. Entonces, quizás no es el gobierno federal o el gobierno de Japón, pero sí un ministerio, y eso es lo que esperamos ver más en el futuro. Muito obrigada, Paola. De Acho nada. que encerra, então, as perguntas dessa primeira parte, mas continue mandando no chat que a gente vai coletar todas as dúvidas. Lígia, se quiser apresentar, então, nossos colegas da Coca. Oi, Elisa, obrigada por ter sistematizado todas as perguntas. Tenho certeza que tem muito mais coisa para a gente responder e a gente vai fazer isso assim que possível, tá bom, gente? Bom, eu gostaria então de agora convidar os nossos colegas da Coca-Cola FEMSA, do México, que gentilmente aceitaram o nosso convite para apresentar aqui para a gente o caso da Coca-Cola FEMSA, que foi a primeira empresa mexicana a ter as suas metas aprovadas pela iniciativa Science Based Targets, opera no Brasil, né? Como eu contei para vocês no início da apresentação, a gente ainda não tem nenhuma empresa brasileira com metas aprovadas. Todas as nossas empresas estão naquele processo entre o compromisso e a elaboração das metas. Então, o nosso objetivo aqui com a apresentação da Coca é mostrar que sim, é possível que uma empresa da América Latina submeta suas metas, tenha suas metas aprovadas e seja um caso de sucesso. Então, Vanessa e Juan Carlos, eu vou passar a palavra para vocês, vou deixar de compartilhar aqui a apresentação, para que vocês possam compartilhar a tela, por favor. Se vocês preferirem, né? Senão eu também posso compartilhar daqui. Boa tarde a todos e todas, agradeço o convite, muito prazeroso poder compartilhar um pouquinho do trabalho que nós temos feito. Hoje estou aqui numa missão de representar os meus colegas da equipe do México, representados pelo Juan Carlos e pelo Carlos, que estão conosco. Eu gostaria de saber se vocês já estão visualizando a minha tela. Ainda não. Ainda não, Vanessa. Vamos visualizar aqui. Não tem problema, Lígia, por favor, peço por gentileza, então, que a gente siga aí com a sua posição, e não tem problema. Eu vou, na verdade, iniciar contando um pouquinho quem somos. Então, a Coca-Cola FEMSA, por gentileza, Lígia. Nós somos uma empresa que fabricamos, vendemos e entregamos, né, as bebidas do produto da marca Coca-Cola. Então, estamos presentes em 10 países, são ao todo aí cerca de 130 marcas, mais de 261 milhões de consumidores, são 49 plantas, fábricas, né? Só aqui no Brasil nós temos 10 fábricas, são 260, mais de 260 centros de distribuição, sendo que aqui no Brasil nós temos 41 centros de distribuição, mais de 80 mil colaboradores, e aqui no Brasil nós somos cerca de um quarto disso, né, 20 mil colaboradores. Esse é o investimento que nós temos realizado nos países onde nós atuamos. Hoje, parte do nosso processo, ele considera 70% de energia limpa, e aqui no Brasil esse indicador ele já é hoje de 85%. Mais de 20% de todo o nosso PET ele é reciclado, então nós utilizamos aqui no Brasil 20% de todas as nossas embalagens, elas já utilizam resina reciclada em sua composição. E a parte da eficiência hídrica para a gente também sempre foi um grande desafio, e nós continuamos buscando aí algumas marcas importantes. Aqui no mapa vocês podem visualizar qual é a atuação territorial, então, da FEMSA.
Como os demais colegas já comentaram, nós somos, então, a primeira empresa mexicana. Pode manter no próximo slide, Lígia, por favor. Nós somos a primeira empresa mexicana, então, né, que tivemos as metas aprovadas. O nosso compromisso, ele consiste até 2030, então, o nosso prazo, ele foi definido até 2030, sendo que nós levamos em consideração alguns compromissos que, inclusive, nós já havíamos assumido em 2015, e vocês vão ver aí um pouquinho mais adiante na apresentação que esses compromissos, inclusive, eles sempre fizeram parte, né, do nosso trabalho e da nossa estratégia de sustentabilidade. Então, ele, de fato, está pautado no que a companhia acredita. Em linhas muito gerais, né, eu não vou entrar aqui no detalhe do detalhe, mas quais foram, então, essas metas? Nós assumimos, né, o compromisso de redução em 50% no que diz respeito às nossas operações, ou seja, aquilo que está no alcance 1 e 2. Opa! Acho que 1 e 2. Desculpa. Obrigada. Imagina. Obrigada, Lígia. E a outra meta assumida, quando a gente pensa do ponto de vista da cadeia, né, no aspecto do alcance 3, essa redução ela será de 20%, né? De novo, lembrando que nós temos até 2030 para o alcance dessa meta. Esse foi a meta assumida. E que até lá, então, teremos 100% de energia elétrica de fontes renováveis. Então, esse é o nosso compromisso assumido, essas são as nossas metas, e é nesse sentido que nós estamos trabalhando. No próximo slide, vocês podem observar, a gente vai contar um pouquinho da história de como que a gente chegou nisso, mas é até difícil desassociar, porque, Lígia, por favor, a empresa ela vem de um histórico e eu acho que vale muito a pena a gente gastar aqui um minutinho para poder contar o fato de que a empresa sempre teve a questão da sustentabilidade, né? Seja o aspecto social ou ambiental, como um importante aspecto do seu negócio, né? Nós somos uma empresa aí centenária, a FENSA ela foi fundada em 1890, né? Como nós já comentamos, nós somos uma empresa mexicana, presente aí em vários países da América Latina. Tem um histórico dessa questão social, então um exemplo disso foi que a questão da segurança social para o colaborador, ela já foi, né, um aspecto colocado pela companhia muito antes disso ser uma obrigatoriedade no México. Esse centro tecnológico de Monterrey, fundado em 43, ele é um centro de ensino super renomado que fica lá na cidade de Monterrey, e reforça esse compromisso da companhia com a ciência, né, com a informação. Existem N frentes de trabalho, tem um centro de água lá super renomado também, que traz essa questão da informação para perto, né, da academia, a companhia para perto da academia, enfim, entre outras ações importantes. E aí, em 93, a empresa, então, optou por iniciar as operações de Coca-Cola FENSA. E aí, é interessante observar que lá em 2012, 2013, nós já tínhamos uma estratégia de sustentabilidade desenhada com algumas primeiras metas que tinham como linha do tempo até 2020. E é curioso, porque eu entrei na companhia em 2014 para 2015, então eu pude acompanhar ao longo desses 5 anos todas essas iniciativas que nós tivemos, né? E para a gente é muito claro, quando a gente fala da estratégia de sustentabilidade, nós estamos falando de pessoas, de comunidades e de planeta. E essa questão sempre esteve presente. Acho que nos últimos anos, a questão dos ODS, que para a gente também é muito forte, e a gente sempre se debruçou nesses aspectos. E agora, com essa alegria toda que nós temos
do trabalho que estamos realizando com vocês. Então, esse é um pouquinho do nosso histórico, mas de forma que a gente possa mostrar que isso faz parte, né, da nossa essência e que nos acompanha desde as origens, valorizando essa questão social e ambiental tão importante. Ele não está descolado do que é importante para a empresa. Por gentileza, mais um slide, Lígia. Legal. Esse slide aqui, então, eu trago para vocês para poder mostrar quando nós realizamos esse mapeamento, e foi um passo importante para o início do trabalho, né? Então, houve um levantamento robusto, né, considerável para a definição dessas emissões, e nós chegamos à conclusão que hoje, né, então, para a Coca-Cola FEMSA, de que forma isso está estruturado na nossa cadeia. Então, 25% disso são os nossos ingredientes e todos os materiais que compõem os nossos produtos. 28% deles está relacionado às nossas embalagens e a esses materiais. Então, o PET, o vidro, o alumínio e a própria RefPET, né, que também é uma embalagem utilizada, a gente considera isso como 28%. 7% disso tudo é o que está dentro da fábrica, né? Então, a eletricidade, é a eletricidade da planta, ou seja, uma parcela ali também importante, mas menor. 14% disso está relacionado à nossa distribuição, e aí a gente considera toda a nossa parte dos centros de distribuição e as nossas frotas, sejam elas próprias ou de parceiros e terceirizados que trabalham conosco também nesse trabalho, né? E, por fim, e não menos importante, também existe um trabalho aí grande nesse alcance 3, quando a gente fala das equipes, da parte que fica no ponto de venda, que são os refrigeradores, né? Então, se vocês observarem, essas geladeiras que ficam nos pontos de venda e toda a parte da eletricidade e tudo isso também compõem esse mapeamento que foi feito lá no ano de 2018. Acho que diante disso tudo, o que fica aí para a gente como desafio, né? O primeiro passo é ter muita clareza para a gente poder identificar qual é essa cadeia, né? E aí, acho que isso daqui mostra e pode ilustrar e trazer uma referência de quais são essas entradas que nós temos, né? Entradas e saídas, para a gente conseguir monitorar e mapear esse processo na íntegra. E, além disso, claro, né, considerar a participação, até como os especialistas também da área, das equipes de meio ambiente, para que esse pessoal possa fazer esses cálculos e ter essa clareza do trabalho, né? E aí, enfim, avaliar se é o caso de contratar uma consultoria para apoiar nesse processo, sim ou não, mas que eles detenham essa informação, porque, de novo, é a partir disso que a gente vai definir e traçar essas metas. Acho que isso ilustra até bastante parte daqueles reportes todos que o Lucas passou anteriormente na apresentação dele, né? Quando ele fala brinca com os números, é exatamente nesse sentido que a gente está falando, né? Tem que ter clareza de onde eles estão e de que forma eles se conversam. No próximo slide, tem um outro aspecto também que nós trouxemos, que no nosso caso ele foi extremamente relevante e seguramente será também para várias outras empresas, é a questão da tecnologia, né? É importante ter clareza do que existe, né, de moderno, quais são as alternativas que nós temos, então é importante estar com isso alinhado para poder a empresa entender que em algum momento pode ser que haja necessidade de um investimento, né, para que essa operação se torne, para que essa operação se torne uma operação adequada
com essas práticas que estejam mais alinhadas, né? E para isso, se necessário for, um planejamento, né? Ainda que seja um planejamento aí, sei lá, para os próximos 5, 10 anos, mas que tenha essa clareza de que forma vai ser trabalhado, quais são as frentes e de que forma esse investimento ocorrerá. Um outro ponto também que a equipe trouxe, e eu acredito que isso se aplica não só para um projeto dessa natureza, mas para vários outros tipos de projeto, ele se refere a essa necessidade de que toda a equipe esteja engajada, né? Que a liderança, que os executivos, que as áreas estratégicas possam trabalhar com a gente de uma forma muito conjunta, né? Porque é um desafio grande, é algo que ele é transversal dentro da companhia, ele não é só uma iniciativa de meio ambiente, ele não é uma iniciativa da área de sustentabilidade, mas ele é um compromisso assumido pela companhia, então isso precisa ter um trabalho interno ali de aceitação e de entendimento. E também, esse aspecto ele é muito interessante, porque não me recordo qual dos colegas comentou, eu acho que foi a Elisa que falou lá no começo, que a gente tem que traduzir, né, essa questão do aspecto mais abstrato, né? O que é falar de câmbio climático? O que é mudança climática dentro de uma empresa, né? Então, a gente percebe também, talvez para a gente isso seja um pouco mais familiar, porque a gente acompanha, né, ou porque faz parte ali da rotina dos trabalhos, mas de que forma eu consigo traduzir isso dentro da companhia de tal forma que a liderança, que essas outras áreas também possam entender a relevância, né, de uma agenda que está posta, né, porque essa agenda ela não volta, ela só avança, ela não vai regredir, e de que forma todo mundo pode apoiar e colaborar para essa prática. Lígia, por favor. E por esse motivo, né, como alguns de vocês já comentaram, então, essa relevância de ter uma aprovação de uma meta baseada em ciência para a gente, ela traz esse conforto de saber que a gente está no caminho certo, sem dúvida, motivo de muita satisfação. E também queria dar sequência contando para vocês aí um pouquinho, de forma muito breve, só para concluir a nossa apresentação. Aquela foto que vocês viram no slide anterior, ele é da nossa planta de Itabirito. Itabirito, ela é a nossa planta que foi inaugurada em 2016, é a planta mais recente aí da Coca-Cola FEMSA. Ela fica a cerca de 60, 70 quilômetros de Belo Horizonte, e ela Lígia, por favor, mais dois enters, 1, 2. Ela, opa. Agora, ok. Ela está entre as nossas plantas, né, mais modernas e sustentáveis fábricas de bebida do mundo, né? Essa é uma certificação importante que a gente tem. E dentre o sistema Coca-Cola, ela está entre as estruturas mais verdes, né, que nós temos. É ainda uma planta que possui a certificação LEED. Lígia, por favor. Como eu acredito que a maioria de vocês já conheça, né, no qual também leva em consideração aspectos relacionados à energia e atmosfera. E também, por favor, Lígia. E aqui, algumas das principais medidas que foram adotadas desde o projeto de construção. Então, todo o telhado dessa unidade, ela tem domos para captação da luz natural, né, o que reduz drasticamente aí o consumo de energia. Mais um enter, por favor, Lígia. Aqui a gente mostra o processo de cogeração de energia a partir do gás natural, né, ou seja, o resíduo
desse processo, ele é queimado e ele retorna para o nosso gerador de energia dentro da própria unidade, sendo reutilizado nas caldeiras e nos processos. Então, esse também foi um aspecto levado em consideração no momento da construção dessa fábrica. Mais um aspecto, Lígia, por favor. Pode dar um Enter. Aqui, por fim, a incorporação de novas tecnologias e de novo, né, reforçando quando a gente fala a importância de entender o que é necessário de novas tecnologias. Um exemplo disso são as nossas empilhadeiras, né, que são guiadas a laser. Facilita vários aspectos do nosso processo, o controle de estoque, reduz em tempos e movimentos, mas ela também tem um menor impacto ambiental, né? Eu acho que acabou, se eu não me engano, esse é o nosso último slide. E eu termino, então, com uma frase de um dos nossos fundadores, Dom Eugênio, que ele fala que a melhor maneira de gerar valor econômico é gerando valor social, né? Acho que isso tá no nosso DNA, gerar valor social faz parte do que a gente acredita, e eu acho que o objetivo foi poder contar um pouquinho desse caminho percorrido. Seguramente o Carlos e o Juan Carlos, que estão conosco aqui, poderão também fazer alguma consideração, caso eu tenha deixado passar algum aspecto. De novo, agradeço muito a oportunidade e o convite de vocês, e estou super à disposição para poder esclarecer caso o pessoal tenha alguma dúvida ou algum ponto que queira repassar. Obrigada. Vanessa, super obrigada pela sua apresentação. Acho que foi ótimo contar com um caso da Coca-Cola, um caso de sucesso, um caso da América Latina. Eu fico particularmente muito feliz com isso. E a gente recebeu aqui algumas perguntas. Eu vi que uma delas o Juan Carlos já respondeu, que era uma pergunta da Érica sobre se as metas eram de reduções absolutas. E sim, ele disse que são. A gente recebeu também uma pergunta super interessante, que no início do webinar a gente mencionou algumas motivações, né, das empresas para começarem esse processo de ter uma meta baseada na ciência. Então, relações com investidores, motivar a inovação, enfim, entre outras. Se vocês pudessem falar um pouquinho para a gente qual foi a principal motivação da Coca para começar nesse processo, o que vocês diriam? Juan, por favor. Claro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Creo que mi portugués no es tan bueno como el de Vane. Trataré de responder breve y en español para que se entienda. La motivación viene de dos puntos principales. Uno es que dentro del marco estratégico de la compañía, la sostenibilidad ocupa un lugar en la estrategia. Entonces, no solo hace sentido desde el punto de vista de medio ambiente, sino que apalancados en los principios de generación de valor económico y social de forma simultánea y en la estrategia de negocio de Coca-Cola FEMSA, es que hace sentido tener este camino o esta nueva aspiración a tener unas metas de Science-Based Targets hacia el 2030. También cabe resaltar que no es el primer intento que hacemos. Tuvimos del 2015 al 2020 ya unas metas de reducción de emisiones que estaban basados o alineados con la aspiración de la compañía Coca-Cola de reducción de emisiones, lo llamaban de la bebida en tu mano, o sea, de las emisiones que tiene la bebida que estás consumiendo. Nosotros hicimos eso y entonces ahí aprendimos a generar como los inventarios, empezamos a generar la cultura, de alguna forma empezamos a hacer este camino de uso de energías limpias, ¿no? Y ahora que es 2020 y que nuestras aspiraciones iniciales se concluyeron, pues tocaba hacer un siguiente salto de forma pues mucho más ambiciosa hacia 2030. Y ahí fue que emprendimos este camino de tener las metas basadas en ciencias. Entonces yo le diría que
que son esos tres componentes, o sea, el antecedente de la compañía, el ADN social de la compañía, la vinculación clara con la estrategia de negocio y esta consistencia de una ambición que ya habíamos recorrido, y sobre estos, digamos que hombros de gigantes, nosotros nos apoyamos para poder construir hacia adelante con visión a 2030. Perfeito, muito obrigada, Juan Carlos. E a gente tem uma outra última pergunta aqui, que é o que vocês planejam como próximos passos para a agenda de clima da empresa? Não sei se vocês podem compartilhar com a gente, mas em termos gerais, o que vocês têm planejado? Realmente la agenda de clima de la compañía en este momento tiene como siguientes pasos el comenzar con una agenda de proyectos que están vinculados a la reducción directa de emisiones que está comprometida, ¿no? Cuando nosotros hicimos el compromiso, generamos 10 proyectos clave, que son 10 proyectos que cubren en mayor o menor medida, pero que tienen un alcance en América Latina. Y esa agenda de 10 proyectos o 10 iniciativas clave es la que estamos estimando que nos permitirá alcanzar el compromiso. Entonces, realmente la agenda es una agenda muy, déjeme llamarlo así, pero muy hands-on sobre esos 10 proyectos clave, porque no hay mucho tiempo que perder. Entonces, tenemos que enseguida ponernos a trabajar, coordinar proyectos, coordinar con proveedores, la cadena de valor, es decir, ir haciendo todos los pasos iniciales para emprender el camino y conseguir las reducciones en una agenda de proyectos pues ya comprometida o al menos aspirada para lograrlo. Perfeito, muito obrigada. E, na verdade, surgiu uma última pergunta que eu queria fazer, que a Juliana perguntou para a gente se vocês poderiam comentar um pouquinho mais sobre como foi esse processo de buy-in interno, de levar a iniciativa para dentro da companhia e principalmente para as áreas de negócios. Sí, claro. El proceso nació hace básicamente casi 1 año y medio, 2 tal vez, cuando hicimos el compromiso inicial. O sea, se hace este compromiso con Science-Based Targets de calcular o de tener estas metas. De ahí empezamos internamente a vender la idea, sobre todo con las áreas técnicas y con las áreas de sostenibilidad, bueno, con los responsables de sostenibilidad en las distintas operaciones y con las distintas personas de responsabilidad ambiental técnico, ¿no? En general tuvo muy buen recibimiento y ahí fueron nuestros primeros aliados. Y lo digo así porque ellos fueron los primeros que, a través de entender cuál era su responsabilidad o cómo se podría vincular su día a día con el cambio climático, se comenzó este trabajo de diseñar los proyectos. Este diseño de proyectos internos hacia dentro de la organización daba mucha certeza de que los proyectos hacían sentido de negocio y hacían sentido para tener una operación que fuera mejor. Las renovaciones de equipo, la mejora de tecnología, el consumo de energía renovable, todo hacía sentido de negocio, ¿no? Y esta también es otra de las premisas que mantuvimos siempre como eje del proyecto, que no fuera, o sea, que fuera una iniciativa que fuera valiosa también para el negocio. Entonces, al conjuntar el entendimiento interno, la cadena de proyectos o los 10 proyectos o iniciativas prioritarias y esta forma de implementación o de diálogo donde se podían lograr los objetivos en función de proyectos, fue lo que le dio o nos permitió abrir diálogos con el resto de la organización y que lo vieran como una iniciativa que hacía sentido por los dos lados, en el compromiso ambiental, la vinculación con la estrategia y el sentido de negocio también, ¿por qué no decirlo? Maravilha. Gente, muito obrigada. Gostaria de... Acho que a gente teria muito mais coisas para conversar, né? Mas a gente tem um tempinho aí curto para encerrar a nossa tarde. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a Vanessa, ao Juan Carlos, ao Carlos, que tão gentilmente aceitaram o nosso convite de vir aqui compartilhar essa experiência e saber se depois eu posso compartilhar o contato de vocês com as empresas aqui do grupo, para que eventualmente vocês troquem informações. Acho que pode ser uma coisa bacana, se vocês quiserem, claro.
E aí, então, eu vou encaminhando aqui para o nosso encerramento, pode ser? Claro, com muito gosto. Combinado. Perfeito, obrigada. Gente, então eu vou para as nossas palavras de encerramento aqui. Vou compartilhar minha tela mais uma vez. Não sei se meus colegas querem colocar alguma coisa. Elisa, Paola, Lucas. Eu gostaria só de novo de agradecer todos e todas presentes, agradecer a todos os meus colegas pelas falas e pelos nossos convidados. E aí eu só queria dizer que eu descobri que a gente teve um problema, vou colocar um problema técnico aí na sala, que ele limitou a 100 pessoas participando do webinar, então eu recebi algumas mensagens de um pessoal que ficou de fora. Se quem tiver aqui, tiver algum colega que tentou entrar e não conseguiu, peça novamente nosso nome e as nossas desculpas. E de qualquer forma, para todos que foram inscritos, a gente deve mandar o material e o link para a gravação. Então, só queria pontuar isso, pedir então nossas desculpas, mas agradecer a todos que ficaram até aqui conosco. Obrigada. Obrigada, Elisa. Oi, desculpa, Lucas. Do meu lado, o que eu falei bastante do site, do webinar, da plataforma, aproveitem, usem esses materiais, vejam o que os outros estão fazendo. Eu sempre brinco que na escola é feio colar, no mercado de trabalho chama benchmarking e a gente tem que aproveitar. Vamos ver quem está fazendo coisa boa, vamos tentar copiar as coisas boas e a gente está à disposição aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham depois também. Obrigada, Lucas. Gente, então, encerrando, né, eu vou dizer mais uma vez que todos os nossos recursos, todos os materiais estão disponíveis no site da iniciativa, vocês podem baixar tudo lá de forma gratuita, então, como o Lucas disse, acessem, usem, usufruam desses materiais. Eu também disse para vocês que as empresas do setor químico podem contribuir para o desenvolvimento do guia setorial respondendo a uma pesquisa que está aberta agora, vai ficar aberta até o dia 14 de agosto, então o link também está aí, a gente vai mandar para vocês, aproveitem essa oportunidade. Para as instituições financeiras, está acontecendo agora um beta teste de uma ferramenta que a iniciativa está testando, então também coloquei aí um link para quem quiser se inscrever e participar, poder ter a oportunidade de fazer isso. Globalmente, no dia 24/9, a iniciativa vai fazer um webinar sobre Net Zero, que vai ser em inglês, porque vai ser para as empresas do mundo inteiro. Então, quem tiver interesse, está super convidado para participar. E a gente também está planejando para setembro fazer um webinar um pouco mais focado no setor de energia ou para empresas que tenham as suas próprias plantas de geração de energia, aproveitando o lançamento do guia que chama Quick Start Guide for Electric Utilities, que é um guia novo da iniciativa para esse setor. Então, a gente está planejando e em breve a gente vai voltar com mais informações para vocês sobre isso. E, por favor, não me deixem aqui. Eu tenho uma última perguntinha para vocês no Mentimeter, que é para justamente avaliar sobre o que a gente deveria conversar no próximo evento da iniciativa Science Based Targets. Então, se vocês puderem acessar mais uma vez a ferramenta e contar para a gente sobre quais temas vocês gostariam de falar, vou ficar super feliz. Deixa eu abrir aqui. Lígia, dita pra gente o código que eu coloco aqui no chat. Desculpa, peraí, então, que eu vou pegar o código. Esqueci desse detalhe. Tá carregando 170677. Então, só lembrando que é entrar de novo no site do Menti, provavelmente muitos não saíram, e digitar esse código, 170677. Lígia, acho que vale também, enquanto o pessoal está fazendo isso, lembrar que um webinar análogo a esse que a gente fez aqui hoje em português, você está organizando um em espanhol, né? Então, quem tiver aí colegas, plantas, outras empresas que conheçam, que estão no resto da América Latina, que também podem nos ajudar a divulgar para eles verem esse webinar, então, em espanhol. Sim, nossa, muito obrigada, Elisa. A gente está organizando esse mesmo webinar para as empresas da América Latina, de outros países da América Latina. Vai ser em espanhol no dia 13 de agosto. Então, se vocês quiserem compartilhar esse convite, por favor, escrevam para a gente manda o link para vocês. Na verdade, o convite para esse evento já está no site da iniciativa, mas me escrevam que eu mando o link para vocês, não tem problema nenhum.
E aí, as pessoas estão votando. Vocês estão vendo a minha tela aqui do Mente? Show. Então, parece que o tema mais votado por enquanto é processo de validação de metas e exemplos de metas aprovadas. E escopo 3 e experiências de outras empresas estão empatados. Então, parece que são igualmente importantes. Todo mundo que queria votar, votou. Bom, gente, muito obrigada. A gente, sem dúvida, vai avaliar com muito carinho essas sugestões de vocês e ver como a gente pode incorporar essas sugestões em próximos eventos. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a nossa equipe, né? Então, a Elisa, a Paola, a Lucas, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, mas agradecer pelo apoio de sempre. E convidá-los, venham fazer parte da iniciativa, a equipe está aqui para ajudar vocês, tem muito recurso disponível, a gente tem muita vontade também de estar com vocês e de ajudá-los, e qualquer coisa nos procurem, meus contatos estão lá, os nossos contatos estão lá no último slide da apresentação que vocês vão receber, então fiquem à vontade, por favor. Obrigada, muchas gracias. Tchau, tchau, Graças, pessoal. Boa Paulo. tarde para todos. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, até mais. Tchau, tchau, muito obrigada. Tchau.